Olá, amigos. Estamos aqui hoje para um dia, eu considero também muito especial. É o 7º programa da nossa série aí, Criatividade Brasileira na Luteria. E o nosso convidado de hoje é uma das referências brasileiras na luteria do violão. Vou apresentar para vocês, que todos conhecem, os violonistas e luthiers conhecem, mas para o público que não conhece ainda, o Antônio Tessarin. Tessarin, um prazer enorme receber você. Nós nos conhecemos praticamente desde do início da Strings. Você já estava trabalhando, você já fazia violões na época, mas foi assim dos primeiríssimos. Aprendi muito com você nesses anos todos, sou fã dos seus violões e gostaria muito que você contasse assim à vontade um pouquinho da sua história, quando você começou, quais foram os seus primeiros mestres, enfim, um pouco da tua história para o pessoal. Muito obrigado, prazer estar aqui, e eu acho esse trabalho muito importante, não só para divulgar o trabalho, a profissão, mas também um registro histórico, né? Sem dúvida. Porque alguns colegas já se foram, né? Gostaria até de citar os nomes deles, que ficam sempre, voltam à lembrança: Francisco Munhoz, Antônio Giacomini, Pedro Farias, Manuel Andrade, e recentemente, há um ano e pouco, o Bartolomeu Andrade também. Muito, muito importante sua lembrança. Depois a gente fala um pouquinho de cada um deles novamente. E eu comecei em 86, eu estudei com o Laurentino. Uhum. Mas o que me levou a mexer com o violão, assim, foi uma coisa meio, acho que automática, porque em casa já tinha violão. Meu pai tocava, depois meu irmão começou a estudar com o Henrique Pinto. Eu conheci o Henrique, eu tinha 12 anos, isso é em 72. Uhum. E daí desse período em diante, que o meu irmão Luiz Carlos começou a estudar com ele, eu ia sempre em audições de aluno, em alguns concertos, né? Eu lembro de ter ido na Liga das Senhoras Católicas, onde você estava lá também? Eu ia muito lá, era onde tinha os recitais mais importantes, né? Eu lembro de uma foto que meu irmão tem, ampliada, que estavam todos os alunos no palco, o Henrique no canto, e a gente lembra, reconhece algumas pessoas, né? A gente vê o Edelton lá atrás, Uhum. vê o Klemer, vê o Pedro Fernandes, que eu não sei onde está mais, meu irmão, a gente lembra de algumas pessoas. Então eu ia em concertos assim, então eu estava sempre em contato com o violão. Mas eu acabei, por causa da habilidade manual, seguindo o desenho artístico mesmo, como profissão, no início. E já com 15 anos ou 16, eu já estava estudando na escola Cândido Portinari, desenho artístico e publicitário, com o professor Roberto Otsu. Eu tenho amizade com ele até hoje. A internet ajudou a gente a localizar, né? Uhum. E aí fui trabalhar em agência de propaganda. Em diversas agências eu trabalhei como desenhista. Acabei aprendendo fotografia também na agência. Trabalhei um pouco de fotógrafo. A gente fotografava, fazia um catálogo de bijuterias. Então fazia foto de bijuterias. Mas o violão sempre em contato, assim, né? Eu comecei a estudar um pouco, mas a coisa do trabalho manual, assim, ou é o violão, que requer a mão leve, a mão bem exercitada, ou é o trabalho mais manual de marcenaria que eu fui fazendo, por exemplo. Então a mão fica mais pesadinha um pouco, eu acho. O Laurentino, você falou que foi seu primeiro mestre, né? Você começou com ele em 1986, numa época que... 86, foi assim, eu resolvi, depois do desenho, e já estava trabalhando com isso, resolvi tentar fazer um violão, queria muito aprender. Eu achei que era um trabalho manual bem legal, já que eu tinha bastante habilidade. Falamos com o Henrique, meu irmão falou com o Henrique indicou o Laurentino topou prontamente, assim. Fala para ele vir aqui no sábado e tal. Aí eu fui. Era fevereiro de 86. É o mesmo meu aniversário, né? Foi um presente de aniversário, assim, muito bom, né? Que legal. Aí eu ia lá em Carapicuíba, morava na Vila Matilde, ia lá 41 quilômetros e 43 semáforos, todo sábado.
Ele estava na Janine ainda nessa época? Não, ele já tinha saído. Já tinha saído. Já tinha se aposentado. Ele tinha oficina lá em cima da casa dele. Um telhado alemão assim, ele fez eu estive lá. Você foi, né? Fui lá. E daí eu ia todo sábado lá. Assim, em questão de 6 meses eu já estava fazendo violão. Fazia ele me arrumar o material que ele sempre tinha. E aí a gente fazia assim, um pouco junto, um pouco terminava em casa, comecei a montar a oficina. Mas é muito difícil naquela época. Não tinha ferramenta importada. Não. E tinha que fazer tudo. Na verdade, não tem hoje ainda, né? A ferramenta aqui é coisa muito básica que você encontra. Só tem coisas realmente importadas. Mas hoje pode importar, né? Antigamente o difícil era até pedir pelo correio, já era quase impossível, né? Não tinha como. Eu lembro que eu ia num luthier de guitarra, Cláudio, ali em Pinheiros. E o pai dele ia mensalmente aos Estados Unidos. Então o Cláudio, ele tinha o catálogo da Steel Mac. Da Steel McDonald, que é. Então a gente escolhia lá e o pai dele trazia. Puxa vida, hein? Entendeu? Era assim no começo. Até chegar a época do governo Collor, que liberou a importação, né? Direto, né? Aí realmente foi a abertura. Então até lá a gente teve que fazer as ferramentas. Fazer grampo de cavalete, fazer envergador de faixa. Nossa, um monte de ferramenta eu tenho lá que foi feito assim. E você, assim, é realmente um representante dos mais importantes dessa primeira fase, né? É claro que houve outros luthiers, alguns, assim, claro, os que trabalhavam nas fábricas, mas esse movimento da luteria brasileira começou a ficar, realmente, tomar forma nos anos 80 com alguns, como você, como o Cláudio Aroni também, que vai estar aqui, o Sérgio Abreu, maravilhoso, violonista e luthier, Roberto Gomes, né? Quando é que você se definiu realmente pela luteria e começou a trabalhar para valer já como luthier, com a sua profissão principal? Então, nessa época que eu aprendi a fazer os instrumentos com o Laurentino, eu comecei a fazer depois em casa, no ano seguinte, independentemente, mas ainda trabalhando em agência de propaganda. Depois das agências, era muito cansativo, porque a agência não tinha um horário, sabe? Às vezes tinha que ficar a noite toda lá, para pôr um anúncio no Estadão do dia seguinte. O pessoal nem sabe, eu fazia pestap e arte final, com caneta nanquim, né? Puxa vida. Depois eu passei para aerógrafo, fazendo ilustração. E daí eu resolvi ir para a Ericsson do Brasil. Inclusive, o Francisco Munhoz trabalhou na Ericsson antes de eu entrar. Ele era advogado lá, o seu Francisco Munhoz. Aí eu fiquei na Ericsson e fui fazendo os instrumentos. Aí eu comecei a levar para o Henrique, para opinar, para ver porque nada melhor que um músico para corrigir, né? E ele gostou muito do trabalho e começou a comprar, né? Para revender para os alunos. Ele vendia lá de uma forma facilitada, então era bom para o aluno, era bom para o luthier que também vendia. E aí eu acabei saindo da Ericsson em 89. Em 89 eu resolvi ficar só com a luteria mesmo. Aí virou profissão assim de ganha-pão, né? Nesse tempo o Tessarim morava aqui em São Paulo, na Vila Matilde. Cheguei a conhecer o ateliê dele. Você mudou para Cerquilho... No ano 2000. Ano 2000. Você começou com a Strings, que ano foi? 1992. Você foi um dos primeiros a nos visitar. Nós estávamos no Alto de Pinheiros, você, o Pepinelli veio com você. Você já ensinava alguns também, né? Eu ensinei Samuel o Carvalho também, que era todo mundo dessa fase inicial, verdade, né? Eu lembro que você foi na oficina visitar e falar do material que estava trazendo. Foi bem uma fase muito bonita, assim, nós estávamos realmente descobrindo, né? Hoje você se tornou uma referência para muitos. Obrigado. E eu quero até também fazer aqui, eu tenho que fazer esse depoimento, porque o Tessarim é aquela pessoa que, apesar de ter muito trabalho, ele encontra o tempo ainda para receber, às vezes, alguns luthiers iniciantes que eu nem recomendo mais que as pessoas vão, porque todo mundo acaba indo e você é muito legal e isso, claro, eu gosto de ajudar as pessoas. Tem um valor enorme, porque você só faz críticas construtivas. Eu percebo assim que às vezes só alguns comentários construtivos para um iniciante que fez 2, 3 violões, aquilo abre assim um caminho novo fantástico. Isso realmente eu acho que eu posso, em nome de todos os que
já tiveram essa oportunidade, agradecer a você, porque isso Imagina. não é uma coisa Obrigado. assim tão comum, tão fácil. O teu conhecimento é muito grande, né? Além de tudo que você já fez de violões, você também é a pessoa que todos os violonistas procuram. Eu mesmo sempre recorro a você quando temos violões e luthiers da Europa, dos Estados Unidos, precisa se fazer ajustes, sempre 99% das vezes vai para você. Você tem assim um olho cirúrgico e com isso também você acha que teve uma oportunidade de aprender muito, não, Tessarinho? Com certeza. Isso foi... O reparo de instrumentos é uma escola enorme. Hoje eu parei de fazer porque eu tenho tantos instrumentos meus que sempre precisa de alguma manutenção, então não cabe mais tanta coisa. Mas eventualmente algum violão muito caro, como os do Paul Galbraith, por exemplo, Rubius, que nem tem mais, não temos mais o Rubio, né? Já faleceu. Então o Paul só deixa que eu mexa, né? Mas eu aprendi tudo isso, não foi sozinho, foi com o Laurentino, a gente visitava o João Batista. A gente visitava o Saraiva, a gente circulava nessas oficinas e cada um passava um pouco de coisa. A gente aprende com todos. Mesmo um aluno que começou agora, ele tem nova visão, ele tem novas ideias. Sem dúvida. Que abre para todo mundo, né? Hoje a informação está mais fácil, né? Hoje A gente já conversou com o pessoal, assim, de alguns que já estiveram aqui, da nova geração. Além de ir hoje para o exterior é mais fácil, que era uma coisa assim tão difícil, né? Agora já é mais fácil e tem a informação toda via internet. Quer dizer, hoje os luthiers mostram seus trabalhos, tem tudo aqueles segredos, entre aspas. Hoje eles abrem essa coisa e aí vai depender mesmo do talento, da sensibilidade. Exatamente, eu lembro dos luthiers para encontrarem a sua identidade, que é o seu caso, que eu acho que o seu instrumento já tem assim, quer dizer, uma execução perfeita, uma sonoridade deliciosa, muito. Você está sempre preocupado com o músico. Isso é uma outra coisa que a gente tem falado, né? Que você também vive sempre junto dos violonistas. Também foi muito importante para você. Importante, eu lembro de quando eu fui no Laurentino a primeira vez. Qual é o segredo do som? Ele falou assim: não tem segredo. Porque o violão, você tem que entender como ele funciona. E por isso que eu não saio do 7 leques. É uma estrutura que eu entendo bem, que faz todo sentido de como o violão funciona. Para mim, é a única estrutura que faz o sentido do funcionamento da tração das cordas, da torção do cavalete. É a única que... Então, mas o que acontece? É uma conta de chegar. Nós temos uma energia cinética da corda em movimento que vai mexer o tampo. Então, quanto mais eu tirar do material, mais volume eu vou ter, mais sonoridade. Se eu passar do ponto, o violão vai deformar. Esse é o ponto crucial, né? E isso não dá para ensinar, porque isso é tato, de peso, de flexão. Não adianta a aparência do tampo. Um tampo que às vezes é considerado menos bonito, mas ele é super leve e rígido. Então eu escolho assim, eu não escolho pela aparência. Esse é um critério que é, na verdade, o critério mais importante, né? Muitas vezes a pessoa privilegia só um aspecto de beleza, que também é uma coisa subjetiva, e às vezes não usa o melhor tampo, porque às vezes tem algum detalhezinho assim que não é tão bonito, mas é infinitas vezes melhor para o som. Né? Porque se eu tiver um tampo duro, firme, resistente, eu posso afinar mais ele. Exato. Ele fica mais bem leve, radial. eu aproveito mais a energia da corda.